Gente, vamos conversar sobre os nossos bichinhos. Luísa Cervenka, lindona. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo, meio penteado. Ficou lindo, né? Lindo. Eu também gostei muito. Sextou, né? Já vai sair daqui toda bonita. Lindona, me fala, que assunto legal. Ai, que bom, meus anéis voltaram. Obrigada, gente. Me sinto meio nua, sem anéis na mão, adoro. A gente escolheu um tema pra falar, que ao mesmo tempo que ele é polêmico, ele é um alerta. Eu considero ele como um alerta. Porque, assim, é fácil a gente perder a linha quando o assunto é humanização. A gente considera os pets, muitas vezes, tão parte da família que de fato são, que muitas vezes esquece que eles são animais. E aí a gente acaba querendo humanizá-los demais, fazendo deles, muitas vezes, o nosso comportamento e com a mesma expectativa de comportamento. Isso pode ser um perigo muito grande para a vida deles e para a nossa também, não é, Luísa? Extremamente. Quando a gente fala em humanização, de trazer o carinho, de trazer todo o amor, todo o cuidado que a gente tem com outro ser humano para o nosso pet, isso é maravilhoso. Lindo, benéfico. Agora, quando a gente esquece quem é aquele peludinho que está na nossa casa e começa a tratá-lo como se ele fosse um ser humano, um bebê peludo, aí a gente tem graves consequências. Porque a gente tira a natureza, a gente tira as necessidades básicas daquele animal para colocar as humanas. E daí a gente vai ficar com certeza frustrado porque a gente espera uma reação igualmente humana dos nossos pets e eles não vão oferecer. E daí começa o conflito. Vamos começar a falar primeiro então das questões... eu não sei se dá para chamar de psicológicas dos animais, né? O que pode acontecer? Quais são as consequências quando a gente humaniza demais? Quando a gente esquece que os animais realmente têm as suas necessidades específicas de cada espécie, então o cachorro tem as suas necessidades específicas, o gato tem as suas necessidades específicas, que são duas espécies completamente diferentes, com necessidades diferentes, a gente acaba não oferecendo uma vida de acordo com o que eles precisam, para suprir os seus comportamentos naturais, os seus comportamentos básicos. E daí a gente começa a ter aquelas dificuldades de comportamento. Então, meu cachorro comeu meu sapato. Por quê? Porque a gente não entendeu que ele é um cachorro que tem necessidade de mordedura. E daí, então, eu não ofereço um mordedor adequado, ele vai arranjar alguma coisa no ambiente. Ou, meu gato está arranhando meu sofá. A arranhadura é um comportamento natural para o gato. Se eu não ofereço um arranhador, alguma coisa específica para ele, ele vai arranjar alguma coisa para arranhar. E ele normalmente dá um jeito num lugar que a gente não quer que ele dê. Exatamente. Agora, vamos falar sobre itens específicos, que é essa onda... Porque o mercado, sabe como é que funciona o mercado, né? O mercado entende que existe uma necessidade, vai lá e atende aquelas pessoas naquela necessidade. Aí são criadas roupinhas das mais variadas para os animais, o que eu não sou contra quando tá frio, né, obviamente. Sapato... banhos, enfim, coisas muito elaboradas e coisas que seriam para o mercado, de repente, carrinho, coisas de carregar. Vamos falar sobre itens específicos. O que uma roupinha não adequada pode, ou o excesso de roupinha pode fazer de mal para o cachorro, para o gato? Todos esses itens que você falou, eles não são problemáticos desde que eles estejam um objetivo muito específico. Então, a roupinha é ótima, como você falou, para ajudar a esquentar aquele cachorro. Mas, se é uma roupinha que eu coloco no meu cachorro porque eu tô com frio, às vezes eu não percebo que ele pode não estar com frio. Ele pode estar muito bem naquela temperatura e eu posso hiperaquecer aquele cachorro. Ou, se não, é uma roupinha que tem uma carinha de uma jardineira, um macacãozinho humano, a gente acha lindo, coloca no cachorro e ele fica parado, estatelado, sem ter reação nenhuma e começa a ficar estressado, desconfortável por ser obrigado a utilizar esse tipo de adereço. Então, tudo que ele é obrigado e não é opcional, aí sim a gente gera um grande estresse que pode ter consequências, inclusive fisiológicas, de lambedura de pata, de destruição e por aí vai. E fora que existem roupas que não são muito bem pensadas para atender as necessidades fisiológicas que o animal tem. Por exemplo, se você cobrir, né, os genitais, vai impedir que o cachorro faça um comportamento que a gente olha e faz assim, eu não acredito que ele está fazendo isso, mas eles fazem, que é se lamber para se limpar nas partes, nos genitais, etc. E tem roupa que impede isso, né? Isso pode trazer graves consequências para a saúde dele também, né, Lu? Sem dúvida, e principalmente quando ele também vai se aliviar, quando ele vai ali urinar ou defecar, se isso é impedido, ele não vai falar, por favor, com licença, tire a minha roupa, porque eu preciso ir ao banheiro. Ele vai ficar simplesmente doido. vai fazer. E se a gente não percebe, ele fica
fica molhado e aquela região ela não foi preparada para ficar úmida. Então isso pode acarretar inclusive em doenças, em infecção urinária e por aí vai. Tá certo. Agora, quando a gente coloca um cachorro saudável, que poderia estar ali fazendo a sua caminhada que é necessária todos os dias, num carrinho e vai passear com ele, que consequência ruim a gente pode trazer? O passeio, ele é muito mais do que pegar meu cachorro e levar para a rua. A rua, ela tá cheia de cheiros, de enriquecimentos que o cachorro precisa. Um dos principais sentidos do cachorro é o olfato. E a gente precisa estimular isso durante o passeio. Se o cachorro tá dentro de um carrinho, a gente tem dois problemas principais. Um, ele não consegue cheirar nada. E dois, ele fica observando as coisas sem ter a noção de para onde ele tá indo. Ele não vai tomar essa decisão. E ele também não vai entender quando uma outra pessoa, um outro cachorro se aproxima dele, porque ele não vai ter a possibilidade de sair para outro lugar. Então, um cachorro que ele pode ter um pouquinho de medo e anda somente no carrinho, ele pode inclusive se tornar um cachorro agressivo. Tá. Outra coisa que eu já vi muitas vezes são vídeos, que muita gente acha engraçado, do cachorrinho quando coloca o sapatinho. Ele parece um soldadinho de chumbo, assim, ele sai andando, né? Totalmente estranho e estranhando aquele item que até então ele não estava acostumado e que não faz parte, né? Vamos combinar, né? Mas, para algumas pessoas, isso pode ser bom porque passeia com um animal na rua e depois entra num apartamento, num lugar onde tem carpete, que é um pouco mais complicado para fazer higienização. Existe como fazer o animal se acostumar ou esse comportamento já é uma mostra de que ele rejeitou completamente aquele item, Lu? A grande questão quando a gente fala na humanização é a gente forçar um item novo para o cachorro. Então, no bebê eu simplesmente coloco o sapatinho e o bebê aceita. O cachorro não, a gente tem que fazer as coisas aos poucos. Como a gente vai colocar 4 sapatinhos, a gente tem que fazer isso um de cada vez e não colocar os 4 e falar lide com isso. A gente tem que respeitar o limite do cachorro. Então, o indicado não é passear com o sapato se o cachorro não tem algum problema ortopédico. É muito importante para o cachorro ter a sensibilidade dos coxins, daquelas almofadinhas que ficam embaixo da pata, porque isso também é um estímulo tátil, também é um enriquecimento, também vai melhorar a vida, o bem-estar desse animal. Então é muito importante a gente prestar atenção nessas necessidades, nesses comportamentos básicos e não colocar as nossas vontades enquanto humanos, sobrepor isso aos animais. Tá certo. A Márcia tem uma pergunta, inclusive, a respeito dos arranhadores, que ela diz que já tentou arranhadores, mas mesmo assim é que às vezes o bicho tem tanta personalidade que ele fala, tô nem aí pra esse arranhador não, seu sofá é muito mais legal. E ela diz que o arranhador foi totalmente ignorado pelos gatos dela. Mas o sofá, não. O que ela faz? Existem aqueles produtos atrativos para os gatos? Isso é uma boa opção? Na verdade, a gente precisa prestar atenção o tipo de arranhador. Então, se ele está preferindo o sofá, ele gosta por conta do tipo de tecido, porque é um tecido que ele vai colocar as unhas vão adentrar a fibra do tecido, ele vai conseguir puxar, e ao puxar, esse arranhador não é bambo, ele fica paradinho, que é o sofá, por isso que eles amam. Agora, se eu tiver um arranhador com essas mesmas características, e eu colocar o atrativo, hoje a gente tem feromônio que pode atrair, o próprio catnip que a gente pode colocar para atrair, mas a gente precisa lembrar que precisa ser esse tecido que seja amigo do gato e que também não seja um local bambo, que seja um local bem fixo. É tentativa e erro, porque cada um gosta de um jeito, né? Exatamente. Os meus, por exemplo, adoram aqueles arranhadores de papelão. Em casa que dá até também. para fazer, eles adoram. Só mais um comentário aqui da Silene, ela diz que em casa o efeito foi invertido, que ela tem um gato que tem um gênio que só por Deus. Tem opinião própria, firme. Não para ele é não e pronto. Nós 3 aqui em casa que nos adaptemos às necessidades dele para que ele sempre possa se sentir à vontade e com bem-estar. Muitas vezes é isso, né? A casa do gato, gente. Tem essa não. Exatamente. Gato é uma pessoa à parte. Cheia de personalidade, né, Lu? E obrigada também sempre, né, pelas dicas que você dá nos cuidados com os nossos bichinhos, porque realmente esse assunto é muito importante, né? É aquela linha tênue entre o bom cuidado e o exagero, né, que as pessoas precisam tomar cuidado. Muitas vezes é uma necessidade nossa,
né, que está sendo atendida ali no animal. Então é bom a gente olhar para isso também, porque de repente a gente mesmo está precisando de ajuda, né? Exatamente. Eu costumo brincar que os animais, eles são o nosso alter ego. Eles costumam trazer o que a gente precisa lidar. É verdade. Minha linda, para seguir então Luísa Cervenka, você pode seguir no Insta, tem canal no YouTube, tem tudo isso, né? Exatamente. @Luísa Cervenka em todas as redes sociais. @Luísa Cervenka. Muito bom. Um beijo, meu amor. Obrigada. Bom fim de semana. A Aurora tá bem? Também, tá ótima. Manda um beijão pra ela. Pode deixar. Dá um Obrigada. cheiro nela.